ao teu nome, Jesus. Deus tem uma palavra para os nossos corações esta noite, amém? Amém. Livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podeis se assentar, guardar as suas Bíblias. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai amado, bendito Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão porque, como diz na tua palavra, que naquele lugar havia ruínas, a nação de Jerusalém, o povo escolhido, a igreja estava prostrada para o pecado. E nós nos encontramos no mesmo patamar que eles nessa noite. A igreja brasileira está em ruínas, a igreja evangélica está caída. E nós precisamos da tua força nesta noite para permanecer de pé. Senhor, nós te pedimos perdão porque nós não temos ouvido a tua voz, porque palavras têm sido ditas e nós temos sido desobedientes, e então que nesta noite o Senhor venha nos exortar, nos corrigir. Deus, que nós venhamos sair em lágrimas, mas que o teu nome seja glorificado, que homens e mulheres sejam transformadas nessa noite. Como foi no culto da manhã, um culto maravilhoso, onde a palavra veio aos nossos corações, e que nesta noite, Deus, uma porção dobrada daquilo que está no meu coração, aquilo que o Senhor colocou, Deus, toda aquela dificuldade que nós, como igreja, temos enfrentado. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Livro de Neemias. A palavra diz que o povo de Israel tinha desobedecido à voz de Deus. E então aquela nação tão poderosa, a nação de Deus, a nação, a igreja, os eleitos, os escolhidos, eles haviam saído da direção de Deus. Quando nós olhamos para a igreja nos dias atuais, quando nós olhamos para a igreja evangélica, muitas vezes quando nós olhamos para a igreja Nova Vida, quando Deus olha para mim e para você, Deus tem visto ruínas, Deus tem enxergado ruínas. E é bem interessante quando Deus coloca no coração deste homem, porque a palavra diz que Neemias, que tinha uma carreira, que tinha um trabalho, que tinha uma profissão, a palavra diz que ele era copeiro do rei, a palavra diz que ele estava junto com a pessoa mais poderosa da terra, ele ganhava bem, não havia preocupações, ele tinha uma casa linda, ele tinha carros, ele tinha tudo aquilo que uma vida pode oferecer, uma vida bem-sucedida.
Um homem de Jerusalém, quando veio Anani, versículo 2, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio. E ele disse que havia ruínas. A nação de Israel estava de joelhos. A nação de Israel estava em pecado. E então aquilo levou a ruínas, levou ao fracasso. E é por isso que Deus já não habitava mais no meio deles. E é por isso que Deus já não habita mais nos nossos templos. E é por isso que Deus não habita mais na igreja evangélica, na igreja brasileira, porque nós temos perdido a direção de Deus. Mas Deus encontra no homem um coração contrito. A palavra diz que quando ele ouve essas palavras, quando ele ouve os seus irmãos dizendo como estava a situação da igreja, a situação de Jerusalém, ele chora, ele lamenta por dias, e ele então vai jejuar e orar. Ele então vai buscar de Deus uma direção. Porque ele não estava como eu e você, quando muitas vezes nós estamos indiferentes a tudo isso que tem acontecido. Deus estava triste com a nação. Neemias sentiu no coração dele a tristeza do coração de Deus. E é isso que Deus quer transmitir para nós esta noite. Deus quer transmitir para o ministério, Deus quer transmitir para homens, mulheres, adolescentes, jovens, que o tempo tem se findado, que Deus tem chamado a sua igreja. E quando nós olhamos para o cenário atual, quando nós olhamos homens de ministério, homens vendendo suas vidas, vendendo os projetos de Deus, vendendo os dons, então o coração de Deus está em lágrimas, e Deus encontra um homem em oração. Um homem que tudo aquilo não fica indiferente para ele, mas ele sente que precisa ajudar de alguma forma. E muitas vezes nós vemos tantas coisas que precisam ser feitas em nosso meio, tantas lacunas que precisam ser preenchidas por pessoas que estão aqui neste lugar, por pessoas que estão ouvindo essas palavras. E muitas vezes nós ficamos indiferentes. Quando nós sabemos que tem crianças que não têm ouvido a voz de Deus e por isso têm caminhado para o inferno, homens que não têm ouvido a voz de Deus e têm caminhado para o inferno. E então Neemias, ele não era um pregador, ele não era um homem dotado de dons, mas tudo aquilo que aqueles homens estavam dizendo não ficou indiferente no coração dele. E então Neemias começa a orar. Ele começa a orar porque ele percebe que os muros estavam destruídos, estavam assolados, e precisava algo ser feito, e Deus tinha colocado no coração dele. Deus tinha colocado no coração dele porque não queria ser mais um. E o Senhor quer chamar a nossa atenção. Há muitas igrejas, há muitas portas, há muitas pessoas que acham que vão morar no céu, mas caminham para o inferno. Elas caminham para o inferno porque frequentar uma igreja evangélica não é ser salvo. Ser membro de uma denominação não é salvação. Um homem ou uma mulher precisa nascer de novo. Um homem ou uma mulher não pode passar indiferente de tudo isso que tem acontecido com a igreja de Deus. E o Senhor quer começar comigo e com você. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos desligar deste mundo. Como Deus vai nos usar se nós estamos tão preocupados com a televisão, com a internet, com coisas tão mundanas? Como
Deus vai nos usar se as nossas preocupações estão somente sobre as nossas famílias, sobre o que nós teremos. Havia uma agonia no coração daquele homem que veio do coração de Deus. Porque quando ele ouve palavras, quando o seu irmão fala que amados seus estavam em grande miséria, em grande desprezo, e os muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam derribados. E a igreja evangélica atual está assim. A igreja que se diz uma igreja de Deus, muitas vezes nós temos estados desse jeito. Então é tempo de nós voltar ao primeiro amor, cada um de nós. Que essas palavras que entrou no coração de Neemias, e Neemias então começou a chorar, começou a entrar em pranto, começou a dizer: Deus, o que eu posso fazer, Senhor? No coração de Neemias havia uma paixão, no coração de Neemias havia uma brasa que estava sendo acesa. No coração de Neemias não havia apenas palavras. Neemias realmente estava preocupado. E muitas vezes nós ouvimos falar de pastores que saíram da direção de Deus, igrejas, lugares que se dizem igrejas, mas não são, porque o nome de Deus não tem sido glorificado, e isso tem passado despercebido por nós. Nós não temos orado nem pela nossa família. Muitas vezes nós dizemos que nós nos preocupamos, mas nós não nos preocupamos porque nós temos sido carnais. Porque eu e você, nós temos sido mundanos. E Deus, Ele não virá trazer, Ele não virá buscar uma igreja mundana. Deus não irá buscar uma igreja desviada, uma igreja sem a sua direção. Há poucos templos no Brasil que Deus realmente está. Realmente Deus pode habitar no púlpito. Que há muitos lugares, principalmente nessa época, onde homens políticos, homens poderosos têm comprado o púlpito. Homens poderosos têm comprado homens do ministério. E o juízo começará pela casa de Deus. O juízo começará por aqueles que professam o nome de Jesus. O juízo tem que começar por nós. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, as quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. É o momento de nós pararmos de dar desculpas para Deus. É o momento de nós olharmos para essa sociedade que caminha para o inferno. Pessoas que estão nas igrejas e caminham para o inferno. E é tempo de nós, homens do ministério, mulheres que cuidam de crianças, todos nós nos unirmos
E nós começarmos a chorar por pessoas que têm caminhado, pessoas que não têm ouvido a voz de Deus, pessoas que a palavra tem vindo, mas elas não têm dado ouvidos, pessoas que estão sem a direção do Senhor. É tempo de nós começarmos a pagar um preço, é tempo de nós voltarmos às Escrituras, voltarmos ao primeiro amor, é tempo de nós não ficarmos indiferentes a tudo isso e começarmos a realmente ser cristãos. Porque o que eu e você muitas vezes nós temos vivido não é cristianismo. Cristianismo não é essa bagunça que nós temos visto. Cristianismo não é olhar para o nosso irmão e não sentir nada. Cristianismo não é olhar para pessoas que estão desviadas, pessoas que estão sem a direção de Deus e tudo isso passar despercebido. Mas Deus encontra um homem que estava disposto a deixar tudo. Neemias ele era copeiro do rei, ele estava diante do homem mais poderoso da terra, ele estava bem de vida, mas tudo aquilo faz ele deixar de lado e se preocupar com seus irmãos. Todo aquele amor que ele sentia, aquela brasa que Deus tinha colocado no coração dele. E Deus encontra tudo aquilo que ele precisava, um homem disposto a ir, um homem disposto a abrir mão da sua vida, um homem disposto a abrir mão de tudo que ele possuía e ir mexer em escombros, e restaurar Jerusalém, e restaurar a igreja, e restaurar aquela função, aquele dom que Deus havia dado a ele. Um homem que não era um homem acima dos outros, mas um homem que havia paixão no coração dele, porque pregação não era uma profissão, pregação era uma paixão. E quando nós estamos diante de Deus, as coisas têm que ser feitas com amor, porque Deus nos escolheu para fazer com amor. E isso não pode ficar indiferente em nossos corações. E então o homem começa a caminhar por uma cidade em ruínas. Não tem sido muito diferente quando a gente caminha por este bairro e a gente vê tanto pecado, tanta destruição, e isso não me diz respeito. Não me diz respeito porque eu já sou uma pessoa salva, que eu já estou na igreja, isso nos diz respeito, e é preciso nós começarmos a observar essas coisas. Algo está acontecendo conosco. Algo tem entrado em nossas vidas e tem tirado aquele primeiro amor, aquela paixão, aquilo que nos fazia buscar mais de Deus nas madrugadas, aquilo que nós levantávamos as mãos e começávamos a dizer: eu quero ajudar na obra, eu quero fazer algo, eu quero ser um homem, uma mulher útil na casa de Deus. E o diabo quer tirar o nosso foco. Porque enquanto nós estamos na frente de um computador, nossa família caminha para o inferno. Enquanto nós estamos diante de uma televisão, pessoas têm caminhado para o inferno e muitas vezes ela tem sentado do nosso lado. E nós temos sido indiferentes. Mas como a palavra diz, Deus sempre encontra homens, mulheres dispostos a ir. Homens e mulheres que não querem vender as suas vidas, vender os seus dons, vender os seus ministérios, mas fazer algo para Deus.
e ainda que ela venha deixar tudo para trás, e ainda que ela venha deixar muitos amigos, muitas amizades, muitas coisas de lado, para que o nome de Deus seja glorificado na vida dela. Porque a palavra diz no versículo 5 assim: e disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje fazemos na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. É por isso que Deus tem abandonado essa nação, é por isso que Deus tem abandonado denominações, é por isso que Deus tem abandonado homens, abandonado mulheres, porque nós temos trocado as verdades de Deus. É por isso que Deus tem abandonado, Deus não tem estado nos nossos cultos. Porque nós passamos todo um dia, muitas vezes, vendo coisas tão ruins, tão horríveis, da qual um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus não deveria ver, e depois nós vimos para a igreja e levantamos nossas mãos e dizemos que nós adoramos a Deus, mas é apenas palavras, não é realmente uma restauração, não é realmente um novo nascimento. Não é realmente mudanças de vida. Não é apenas palavras. Não é apenas emoção. Deus quer homens e mulheres para morrer por este Evangelho. Deus quer homens e mulheres exaustos. É chegarmos no domingo à noite, estarmos exaustos, mas nós servimos a Deus, nós trabalhamos para Deus, nós exaltamos o nome de Deus, e então o nosso corpo sentiu tudo isso, mas nós estamos com o Espírito que está servindo a Deus. Se a nossa carne, se o nosso corpo está corrompido, mas nós temos visto coisas de Deus. É tempo de nós pararmos, é tempo de nós observarmos, é tempo de nós nos importarmos, é tempo de notícias sobre a igreja, isso trazer lágrimas, notícias sobre o irmão, mas não ficar aquela competição quem é melhor, aquela competição quem toca mais, quem fala mais, quem prega mais. Quando um erra é menos um, então vem um outro, então é mais uma oportunidade. Não, é quando um cresce, o outro cresce, porque nós somos uma igreja que quer morar na eternidade, uma igreja que quer morar com Jesus, que quer entrar pelos portões celestiais, dizendo: santo, santo, santo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Nós queremos pedir perdão.
O Senhor não tem se alegrado com tudo que tem ocorrido, Deus. E muitas vezes nós dizemos que servimos a Ti, mas nós temos vivido uma vida despreocupada. Jovens mundanos, homens e mulheres egoístas. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. Porque nós precisamos voltar às Escrituras. Muitas vezes nós sabemos tanto sobre a letra, conhecemos a teologia, muitas vezes nós estamos preocupados com a teologia mais correta, Senhor. E nós nos esquecemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que se relaciona, um Deus que nós precisamos servi-lo, adorá-lo, um Deus que precisa morar nos nossos corações, um Deus que precisa invadir a nossa alma, um Deus que precisa se instalar em nosso ser, para que nasça um novo homem, uma nova mulher, para que possamos, Deus, sentir o teu coração, sentir a tua dor, porque a igreja tem se prostituído, porque a igreja tem se desviado, porque a igreja tem estado longe da tua presença. Nós já não queremos mais orar. Os cultos de oração são tão vazios, e é por isso que nós somos tão medíocres, tão fracos. Nós já não temos devocionais, os nossos filhos não conhecem Deus, eles conhecem o caminho do templo, mas eles não conhecem o Deus verdadeiro, porque os nossos filhos têm nos visto na televisão, têm nos visto vendo coisas tão mundanas, mas os nossos filhos não têm visto, não se joelham, Senhor. E é por isso que eles caminham tão frágeis, tão suscetíveis a este mundo, porque a culpa é nossa, de pessoas que estão no templo, mas ainda não te conhecem. Homens que foram ordenados, mas ainda, Deus, não tem sentido lágrimas por almas. Homens que estão no ministério, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque há coisas maiores que estar aqui no culto, há coisas maiores do que falar das pessoas. Há, Deus, o Evangelho para ser vivido, o Evangelho para ser colocado em prática, pessoas que precisam ouvir de Jesus. E nós estamos preocupados em estar aqui em cima, porque nós queremos ser vistos, porque nós queremos ser reconhecidos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. A sua igreja, que tem se desviado aos poucos do teu caminho, porque o pecado tem entrado, e ele tem entrado porque nós deixamos aquilo que é primordial no teu reino. Muitas vezes, Deus, nós trabalhamos tanto no ministério e nós não temos tempo para ouvir a Deus, se relacionar, como foi no jardim do Éden, quando o Senhor vinha e conversava com o homem. A palavra diz, Gênesis 5, Deus andou com Enoque. E é mais fácil nós dizermos, Deus, que apenas quando nós queremos ouvir a Tua voz é através da palavra. Não. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus ainda anseia por homens e mulheres de joelhos.
homens e mulheres buscando a sua face, homens e mulheres nas madrugadas em lágrimas, dizendo: o culto precisa ser diferente, Deus, o Senhor precisa nos avivar, o Senhor precisa estar conosco, Senhor.